Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É muito bom contar com você para mais um encontro com a palavra. Bem-vindo ao nosso curso que visa apresentar a você uma introdução e visão geral de toda a Bíblia e também ajudá-lo a aplicar as verdades da Bíblia na sua vida. Estamos estudando todos os livros da Bíblia, desde Gênesis, e agora estamos estudando os profetas do Velho Testamento. No último programa estudamos o primeiro capítulo de Sofonias. No capítulo 2, o profeta faz algo que não é comum nos outros profetas. Sofonias prega para as nações gentias que seriam julgados por Deus por terem perseguido o povo de Judá. De acordo com Sofonias, Deus não apenas castiga seu povo, mas também julgará aqueles que o perseguiram, conforme vimos no livro de Naum. Sofonias pregou que o Senhor visitaria seu povo com misericórdia e restauraria sua prosperidade, mas as cidades da Filístia seriam arruinadas. Sofonias anuncia o julgamento sobre Moabe e Amon e diz que essas cidades serão como Sodoma e Gomorra. Ele anunciou o julgamento sobre os etíopes e sobre Nínive. Escreve assim ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho ficarão empoleirados no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada e dizia para si mesma, eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram. Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Sabe, arqueólogos e historiadores contam que a profecia de Sofonias foi cumprida ao pé da letra. No entanto, quando ele pregou essa profecia, ela parecia ridícula. Depois de ter pronunciado o julgamento de Deus sobre os inimigos de Jerusalém, no capítulo 2, Sofonias volta sua pregação novamente para o povo de Judá. Ai da cidade rebelde, impura e opressora! Não ouve ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Num ponto, Sofonias concorda com outros profetas como Miqueias e Amós. Ele também pregou enfaticamente contra a injustiça social. No meio dela, referindo-se a Jerusalém, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Sofonias une-se a Miqueias, Amós e Isaías para pregar que o governo deve ser dirigido por Deus. Ele enfatiza o mesmo ponto enfatizado por Miqueias, dizendo que o propósito do governo não é explorar os governados, nem enriquecer os que governam. O propósito dos que estão no poder não é o enriquecimento, às custas do povo, do próprio ego ou dos cofres públicos. O governo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Miqueias deixou isso bem claro, e Sofonias faz a mesma coisa. O governo dirigido por Deus possui 3 níveis de poder. Primeiro, os sacerdotes que devem ensinar a lei de Deus, aquelas que se aplicam ao governo do povo. Depois vem os profetas que devem exortar o povo a estar atento à pregação dos sacerdotes. E por último vem os líderes civis, os príncipes que devem aplicar essa lei ensinada pelos sacerdotes e exortada pelos profetas. Quando há corrupção no governo, então essa corrupção atinge os 3 níveis. Quando os sacerdotes são corruptos, não há ensino da palavra de Deus e eles deixam de ser exemplo daquilo que ensinam. O povo fica confuso e absolutamente perdido, sem saber o que é certo e o que é errado. E aí se torna corrupto também. Quando os príncipes aceitam suborno e são corruptos, o povo fica desiludido.
Miqueias pregou que a solução definitiva que Deus encontrou para reprovar esse tipo de governo é retirá-lo das mãos do homem. Vimos isso no 4º capítulo de Daniel. Deus disse a Nabucodonosor que ele ficaria demente, até que aprendesse que o Altíssimo reina e que Deus dá o governo àqueles a quem ele escolhe. É isso que Paulo quer dizer em Romanos 13. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas, ele diz. Deus institui os governos. Esse profeta menor enfatiza que o plano de Deus era que o homem governasse. No entanto, quando os homens que governam tornam-se corruptos e exploram os governados, Deus recupera o governo para si e expressa sua ira através do cativeiro. De acordo com Miqueias, um dia o Filho de Deus governará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando os profetas profetizaram a vinda de Jesus Cristo, às vezes falaram do primeiro advento de Cristo e outras vezes do segundo. No seu primeiro advento, Cristo não governou, mas as profecias dizem que Cristo voltará para governar. Vocês estão lembrados do que Jesus disse para o rabino Nicodemos quando passou a noite toda conversando com ele? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quando nascemos de novo, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, além de ser nosso Salvador, é também nosso Senhor, porque Ele governa nossas vidas. Os profetas falavam desse tipo de governo, mas tanto os livros proféticos do Velho Testamento como o Novo Testamento, que prevêem sua segunda vinda, dizem que o unigênito Filho de Deus é a única solução de Deus e a única salvação de Deus para o homem. Ele também será a única solução para o governo do mundo. Ele reinará as nações com cetro de ferro e seu reino jamais terá fim. Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse governo de Jesus Cristo será a solução definitiva de Deus para todos esses problemas de governo, conforme você vê descrito nos livros proféticos do Velho e Novo Testamento. Essa é a essência da pregação de Sofonias. Mas lembre-se que a principal mensagem de Sofonias tem a ver com o dia do Senhor. Resumindo, Sofonias revela o contexto do dia do Senhor. Quando você entende esse contexto conforme a pregação de Sofonias, também entende que ele não está falando sobre praga de gafanhotos ou fome. Às vezes ele até menciona o cativeiro babilônico, mas ele fala principalmente sobre o grande e terrível dia do Senhor no final dos tempos, que trará a consumação da história humana. Observe a pregação que Sofonias faz no dia do Senhor. O conteúdo desse dia que lhe é revelado. O dia do Senhor destruirá tudo, homens, feras, pássaros, peixes, ímpio, raça humana e todo tipo de habitantes sobre a terra. É isso o grande e terrível dia do Senhor. O conteúdo da mensagem do dia do Senhor é que nesse dia tudo e todos serão destruídos. Sofonias também revela o caráter do dia do Senhor. Ele não diz que Deus vai usar os babilônios e os assírios como instrumentos de seu juízo, mas que Deus vai agir diretamente no grande e terrível dia do Senhor. Às vezes as pessoas leem textos como Salmo 46, 2 Pedro 3 ou o livro de Ageu e dizem: talvez o dia do Senhor seja uma guerra termonuclear. Acho interessante pensar que o homem hoje tem o poder para fazer os elementos derreterem com um calor capaz de dissolver todo e qualquer material sobre a face da terra. Portanto, hoje o homem pode fazer aquilo que achávamos que Deus não poderia fazer. Isso levanta a seguinte pergunta: será que o dia do Senhor vai ser uma guerra termonuclear? Uma vez o então presidente americano Dwight Eisenhower falou o seguinte: será que um dia vamos acordar e descobrir que desaparecemos na poeira de uma guerra termonuclear? Sofonias responde à pergunta de Eisenhower com um não bem categórico. Ele diz que o grande e terrível dia do Senhor será um ato dirigido por Deus. Deus não vai usar o homem como instrumento para isso. Sofonias revela o cataclismo do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor virá porque o povo de Deus pecou contra o Senhor. É por isso que o dia do Senhor vai acontecer de acordo com Sofonias. Sofonias menciona de maneira enfática os seguintes pecados: luxúria, indiferença, falta de fé, desobediência, rebeldia e falta de temor a Deus. Pense em nosso país à medida que você reflete em todos esses pecados mencionados por Sofonias. Ele não culpa o povo de Deus pelos pecados de idolatria e imoralidade.
Sofonias culpa o povo de Deus pelos pecados da luxúria, da indiferença, falta de fé, desobediência, rebeldia e falta de temor a Deus. De acordo com Sofonias, por causa de pecados como esses, o grande e terrível dia do Senhor virá. Sofonias nos revela a nova criação que resultará do dia do Senhor. Ele enfatiza em sua pregação que no grande e terrível dia do Senhor, tudo que é matéria será dissolvido. Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde reinará a justiça. Depois de lermos a profecia de Sofonias, todos nós deveríamos concordar com Dwight Moody, que diz que o mundo é como um navio que está afundando e que nosso objetivo nesse mundo não é pintar o navio nem salvá-lo, mas que devemos tentar salvar um número maior de pessoas desse navio, conscientes de que o navio vai afundar. Isso não quer dizer que não estejamos interessados em obras sociais ou que não vamos tentar melhorar as circunstâncias. Mas, quando compreendemos o grande e terrível dia do Senhor, devemos nos conscientizar de que o mundo está com os dias contados. De acordo com o plano de Deus, a terra vai ser destruída. Um novo céu e uma nova terra serão criados, onde reinará a justiça. Sofonias no Velho Testamento e Pedro no Novo enfatizam isso em suas pregações. Como todos os outros profetas, Sofonias termina sua profecia com otimismo, prevendo o retorno e a restauração do povo escolhido de Deus. Não importa o quanto eles profetizem cataclismos, mas cada um dos profetas termina sua profecia com otimismo, dizendo que haverá uma grande restauração. Haverá uma restauração geográfica de Israel para com sua terra e uma restauração espiritual de Israel para com o seu Deus. Sofonias traz uma profecia singular em relação a essa restauração. Ele conta que quando essa restauração acontecer, uma língua pura será restaurada, talvez nos conduzindo de volta para o período anterior à Torre de Babel, quando só uma língua era falada. É essa a mensagem do profeta Sofonias. Sua mensagem é apocalíptica e escatológica, é uma mensagem sobre os últimos acontecimentos. Do estudo da profecia de Sofonias sobre os últimos dias, podemos tirar a seguinte aplicação para nossas vidas. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que sejamos, hein? Você está pronto para o dia do Senhor? Será que você está ajudando outras pessoas a se prepararem para o dia do Senhor? Reflita sobre isso. O nosso tempo hoje já acabou, tem que parar, mas programe-se para estarmos juntos no próximo encontro com a palavra. Até lá, e Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.